É desse jeito, meus irmãos, graças a Deus, aqui estamos na nossa, que é a segunda aula desta nova matéria iniciada na terça-feira passada, mordomia cristã. Esta é a segunda aula da nossa nova matéria, mordomia cristã, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Ok, irmã Robiane, tente na medida do possível, né? É estranho, né? Que às vezes a câmera é isso mesmo, é tecnologia, trava e fica difícil abrir. Faça o que a senhora estiver ao alcance. Mas a senhora consegue nos ver? Só diga sim ou não. Nos consegue ver? Sim, pastor, eu consigo ver sim. O problema é que o meu filho entornou água no computador e agora não quer funcionar a câmera. É vitória, meu irmão. Ai, glória a Deus. Olha como é luta, é em cima de luta. Você está entendendo? É luta em cima de Ai, luta. Porque é não vitória. é fácil. A senhora não se assusta, não, né? Se uma vitória aí baixar forte na sua casa essa semana, não se assusta, não, tá Amém. Em bom? nome de Jesus. Vai baixar uma vitória. Estou falando sério, irmã. Deus vai surpreender vocês essa semana Amém. ainda. Eu E vai ser um recebo em negócio. nome de Jesus, que o trem E tá feio. a senhora vai ter que dar testemunho. Em nome Vai de ser Jesus eu negócio creio. grande, né? Que Jesus vai fazer, porque é o interesse dele, né? De manter vocês firmes e fortes e sempre testificando da grandeza dele na vida de vocês. Fique tranquilo, então. Faça o que estiver ao seu alcance. Meus irmãos, estamos, então, como já falei, na segunda aula da nossa matéria de mordomia cristã. É isso mesmo, é batalha em cima de batalha, mas já temos segurança da vitória no poderoso nome de Jesus. Deixa eu falar aqui algo para tranquilizar alguns corações, né? Porque às vezes estudar a palavra de Deus pesa um pouquinho o coração, sobretudo no dia da prova ou na entrega de trabalhos e tarefas. Alguns alunos, não muitos, já fizeram a entrega, né, do questionário de escatologia, tão quebrão de cabeça, né? Mas essa é a intenção, né? Levar vocês a quebrarem um pouquinho a cabecinha, mas depois dessa, gente, vocês vão ficar peritos, né? Experts em escatologia, né? Só a irmã Flávia Pitol que, por enquanto, se salvou dessa. Mas quando a matéria dela girada, né, o giro na escatologia, ela vai estar mais aliviada, né? Porque ela está vendo o sofrimento de vocês, então ela já vai se preparando, ela vai também consultar a irmã dela, a irmã Vanessa, que já passou por esse processo, então ela está numa vantagem daquelas. Mas é o seguinte, não tinha da minha parte intenção nenhuma de fazer a prorrogação da data, mas vocês vão entender, né? Eu planejo, mas Deus é que dispõe a palavra. E pela misericórdia de Deus, eu procuro estar o mais sensível à voz de Deus, o mais sensível possível. Eu estava hoje exatamente orando, Senhor, me ajuda, porque está difícil, dia 10 está aí, eu tenho que corrigir uma quantidade daquele questionário e tal e tal. E o Espírito Santo falou bem claro, prorroga. Como é que é? Prorroga. Eu falei, Senhor, eu estou carregado, prorroga. Irmãos, isso me aconteceu. 6 vezes eu ouvi essa frase no meu coração. Amém, pastor. Prorroga. Glória a Deus. E eu perguntei, e aí, e a data? 28 de março. Ô, Mas glória! então, Agora irmãos, sim. a escola tem... Eu posso dar uma boa notícia? Eu sou administrador, fundador, presidente, professor, quem vocês queiram. Mas quem é o dono? Eu não sou o dono. Jesus. Ele é o dono. Então, eu procuro, vocês entendem, irmãos? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu procuro ser o mais sensível possível à voz dele. Eu sei que humanamente eu estou um pouco sobrecarregado, mas se ele me deu a ordem, eu vou ser obediente em cumpri-la, porque ele vai me dar condições de eu dar conta do recado. Concordamos com isso? Amém. Humanamente eu estou com uma pilha de tarefas, mas se ele deu a ordem, ele vai se encarregar de me dar graça Amém. necessária. Então, prorrogado para 28 de março, tá bom? Anote aí, eu vou fazer uma postagem, né? Já aliviando a alma, o coração daqueles que estão em aflição. 28 de março. Vocês devem orar muito por mim, né? Puxa vida, vou te contar. É né? de Deus, não, é de Deus. Não, se for, É de Deus. se eu for Você contar o ouviu coração minhas da irmã, orações, pastor?
Ó, se eu for contar com a irmã Amanda e a família Ramalho e Abissai, todos sabem. Vocês 4 bombardeiam o céu, assim, tchuc, 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 parece Meu pipoca. Deus. Pastor. Deus é bom. Então, anote aí. Então, 28 de março, última data da entrega do questionário de escatologia. Última, não terei outra forma, senão vai me comprometer terrivelmente. Combinado, gente? 28. Até lá, acredito que o Papai do Céu vai estar dando a graça necessária. Irmã Meire Oliveira, hoje a senhora está pequenininha, o que está acontecendo? Eu conheço a senhora, sei que a senhora não é grande demais, mas nem pequena, mas hoje encolheu o negócio. Que é isso, irmã Meire? Não estou acostumado a ver essa pequena, não. A paz do Senhor, pastor, hoje eu estou no meu telefone. Ih, rapaz, só Deus na causa. Deus... Coloca ele deitado para ver se ele obedece. Isso, agora melhorou. Agora só cresceu um pouquinho. Só cresceu um pouquinho. Gente, vamos então continuar a nossa matéria. Então, dada a boa notícia, eu repito uma vez mais, né? De repente alguém teve uma ilusão auditiva, não tem aquela miragem, ilusão de óptica. Então, alguém pode ter tido. Será que estou ouvindo bem? Não, você ouviu bem. Prorrogamos a entrega do questionário de escatologia para 28 de março, ok? Não teremos outra data, 28 de março, sem mais prorrogações. Cremos que, então, com essa data vai ajudar bastante aos queridos irmãos. Página 4, se você foi lá no grupo, deve ter conferido que fizemos neste fim de tarde, uma nova postagem. Quem já viu a postagem nova que fizemos agora no fim de tarde? Isso, os slides. Salve esses slides. Vocês vão se dar conta que os slides são para quase uma cópia exata, só que em formato gráfico, né, da apostila, entendeu? Até alguns termos, frases, palavras, decidimos manter quase que iguais. Tem, claro, pequenas diferenças, mas 85% dos slides segue perfeitamente a linha da apostila, né? Deixa então eu só apresentar alguns slides como forma de repeteco ou de revisão daquilo que já estudamos até aqui. Isto. Perfeito. Aí, todos estão enxergando os slides? Todos estão enxergando? Todos? Maravilha. Perfeito. Vamos, então, fazer um retrospectivo, né? Esta matéria ou esta lição, se vocês que estão lendo a apostila, estão observando que nós desenhamos uma apostila no formato de lição de escola bíblica dominical. E, originalmente, essa apostila foi escrita, não é, para ser um braço de apoio a um grupo de lições de uma escola dominical que nós ministramos há muitos anos no Brasil, né? Então, nós fizemos algumas pequenas adaptações e aí estamos, né? Então, o objetivo do estudo desta lição ou desta matéria, mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Temos 3 objetivos específicos, né, ao estudarmos esta matéria. Número 1, apresentar o conceito de mordomo e de mordomia. Número 2, expor acerca da mordomia espiritual do cristão. E número 3, explicar a mordomia dos bens materiais. Então, quando estudamos esta matéria, nós aprendemos a conhecer 3 objetivos. Procure, na medida do possível, não se esquecer destes 3 objetivos, porque é a forma que vocês vão procurar reter na memória ou no coração a visão mais objetiva e clara, não é, desta matéria chamada mordomia cristã. Primeiro, entendermos o conceito do que é mordomo e o que é mordomia. Segundo, entender como funciona a mordomia espiritual do cristão e explicar, claro, a mordomia dos bens materiais. O ponto central
desta matéria ou desta lição é este: Deus nos confiou a mordomia dos bens espirituais e materiais. Então, nós temos responsabilidade dupla, correto? Sobre o que administrar espiritualmente e sobre o que administrar materialmente. A mordomia prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Então, vamos entender aqui, já estudamos essa parte, né? Mas vamos melhorar ou relembrar o que já estudamos. Número 1, denominamos bens espirituais os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Número 2, denominamos bens materiais os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. A palavra mordomo vem do latim maiordomo, significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo. Alô, falei na aula passada, a palavra mordomia vem do grego oikonomia. Que outra palavra está ligada em língua portuguesa à palavra grega oikonomia? Lembram-se, eu falei na aula passada. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio e me responder. Economia. Economia, irmã Sabrina está ligadíssima. Não tente colocar a irmã Sabrina no bolso, porque primeiro ela está com Jesus na frente dela e do lado dela está o esposo, o pastor Anderson. Então, se ela errar, aí ela está fora de sintonia, mas ela está ligada. Tá? Então, a palavra mordomia, oikonomia, ela está ligada também à palavra em língua portuguesa conhecida por economia. Então, ecônomo, qual é a outra definição que daríamos a um ecônomo? Falei também isso na aula passada. Qual seria uma definição rápida e curta? Um ecônomo, ele é o quê? Ele é um agricultor, ele é um lavrador? Administrador, excelente. Então, o ecônomo, ele também é conhecido como um administrador. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador, ou seja, nós somos mordomos de Deus, tanto dos bens materiais que ele nos confiou, como dos bens espirituais. A palavra mordomia significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto no coletivo do ser humano. Ali vocês estão vendo a ilustração, né, de um mordomo, né, que aqui nos Estados Unidos, Inglaterra, ele é chamado de butler. Está muito bem vestido, com luvas, tem ali um guardanapo, né, repousando na altura do pulso esquerdo dele, e tem uma bandeja, né, contendo algo para servir. Então, essa é uma ilustração que reflete exatamente a nós como mordomos da parte de Deus. Somos como garçons, na verdade, da parte de Deus. Assim, nossas faculdades espirituais, emocionais e físicas são objeto da mordomia cristã. Tudo que há em mim, tudo que há em você, tudo que há em nós tem que ser objeto de uso para Deus, partindo do princípio, não é? Que fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo e nos convertemos seus servos. Esta mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Em outras palavras, quando estudamos a palavra de Deus, passamos a entender a enorme e urgente necessidade que nós temos de servir a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e, sobretudo, com sabedoria
remindo o tempo, como diz Efésios, porque os dias são maus. Então, aprendemos nesta primeira parte, ou neste primeiro tópico, que a função de mordomo corresponde ao administrador. A mordomia na Bíblia refere-se, portanto, à administração dos bens materiais, aliás, espirituais e materiais. Vamos, então, visualizar agora a mordomia espiritual do cristão, né? Só vamos abrir esse tópico agora e voltamos então para a apostila. Vamos então voltarmos para a apostila. Deixa eu voltar aqui. Isto, deixa eu tentar sair aqui. Isto. Voltamos então para a nossa apostila na página 4, item 3. Por favor, se você puder ter acesso à sua apostila, né? Página 4, item número 3. O cristão e a contribuição para a igreja. Isso pode se tornar um pouquinho polêmico, mas não é polêmico a partir do momento que nós temos, né, a informação exata, precisa da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Na igreja local, há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir para a manutenção da obra do Senhor. Essa contribuição deve ser feita através dos dízimos e ofertas voluntárias. Jesus reiterou a necessidade da contribuição com os dízimos, repreendendo a hipocrisia dos fariseus, pois há inúmeras necessidades da igreja que requerem as contribuições dos fiéis. Me permita que abrir um espaço, não, como já disse anteriormente, com a intenção de polemizar. Creio que quando nós estudamos a palavra de Deus, jamais, pelo menos é um princípio que eu aprendi por muitos anos em uma matéria chamada Pedagogia Cristã. Que matéria é essa? É a arte de ensinar a palavra de Deus com técnica, com ética e com equilíbrio. Então, a pedagogia é uma ciência, é uma coisa criada pela minha cabeça ou pela cabeça de um pastor ou de um teólogo. A pedagogia, só para vocês terem uma ideia, secular, ela tem mais de 5.000 anos de idade. E a pedagogia cristã, um pouco mais de 1.700 anos, né? Ela começou a ser desenvolvida no 3º, 4º século depois de Cristo. Mas o centro, o miolo do estudo da pedagogia cristã é colocarmos a palavra de Deus no centro, ok? E entendermos que tudo que se ensina a título de Bíblia Sagrada, doutrinas, assuntos, tem que girar definitivamente dentro do esboço, do arcabouço, do sustentáculo chamado Bíblia Sagrada. Então, quando ensinamos a palavra de Deus, o objetivo não é nem debater e muito menos polemizar. Eu sei que tem líderes muito dados a criar polêmicas, estabelecer debate. Aí vamos pensar juntos. Por que um debate? Um debate é para gerar questionamentos, se é verdade ou se é mentira, se é verdadeiro ou falso. Em se tratando da Bíblia, sabemos que ela é toda verdadeira, do Gênesis ao Apocalipse. Concordamos com isso? Você crê que a Bíblia é toda verdadeira, do Gênesis ao Apocalipse? Quantos creem nisso? Eu creio, ela é toda verdadeira. Mas o problema, na maioria das vezes, ocorre não no fato de conferirmos se é verdadeiro ou falso. O problema está na interpretação. Ou no momento que não temos as devidas ferramentas em mãos para fazermos a correta interpretação, aí vamos ter problemas. Então temos que ter um redobrado cuidado com respeito a assuntos que estão muito sendo polemizados e debatidos. E por que são polemizados ou debatidos? Porque há pouco ensino ou pouca informação dentro
de um livro que tem abundante informação. Eu estou batendo tanto nesta tecla. É a questão financeira. Hoje em dia, vocês vão de convir, e é uma questão muito debatida, muito polemizada nas nossas igrejas. Pelo menos de 15 anos para cá, nunca se falou tanto sobre finanças e dinheiro nas igrejas. Só que, lamentavelmente, tem sido falado de forma distorcida, errada, equivocada, fora do contexto bíblico. E diante dessa distorção de valores e de uma falta de correta interpretação, temos constatado que abusos. Temos visto igrejas que literalmente abusam da boa-fé dos fiéis, da boa-fé dos servos do Senhor, que com alegria querem servir com seus bens ao Senhor. Mas tem igrejas que realmente são abusivas. Agora, preste atenção no que eu vou colocar para vocês. Biblicamente, para o nosso uso, nos tempos do Novo Testamento, presta atenção, isso pode soar estranho, mas é bíblico, eu vou provar a vocês. Como nós mostramos aqui na apostila, eu vou repetir exatamente a mesma frase, não sei se você percebeu. Na igreja local, há várias maneiras pelos quais o cristão pode e deve contribuir para a expansão e manutenção da obra do Senhor. Tem entendido essa frase? Sim ou não? Agora, tem uma outra frase que é a seguinte, que tem uma informação. E essa informação precisa ser considerada com uma regra bíblica. Olha só. Essa contribuição deve ser feita, a palavra deve implica o quê? É uma norma, é uma regra. Deve ser feita através de quê? Dos dízimos e das ofertas voluntárias. Anote aí. Nós, na igreja da atualidade, a igreja do Novo Testamento, devemos ser praticantes constantes e fiéis de dízimos e ofertas voluntárias, também conhecidas como ofertas alçadas. Qualquer outra modalidade fora destas duas pode acontecer que seja uma inovação fora da Bíblia ou uma prática do Antigo Testamento trazida para o uso nos dias de hoje. Alguém me perguntaria, isso seria pecado? Entenda-me bem. Usar uma prática do Antigo Testamento vinculado unicamente à nação de Israel não se constitui um pecado. Entenda-me bem. Ou seja, é um elemento adicional, desnecessário à luz dos mandamentos, mas não é pecado. Se você quiser adicionar esse elemento ou elementos que eram obrigatórios no Antigo Testamento e para a nação de Israel. Mas aonde isso quer chegar, pastor? Vocês já devem ter ouvido falar que hoje em dia, isso de 10 anos para cá, de 10 anos para trás, eu falo com muita humildade e propriedade, e não estou aqui nem para debater esse assunto ou polemizar. Tem sido batido muito forte na tecla a questão das primícias. Alguém já ouviu falar que tem igrejas que batem muito nessa tecla das primícias? É errado a prática das primícias nas igrejas? Não é errado, desde que feito com fé, com coração rasgado e sem uma imposição. Na lei, no Antigo Testamento, se você estudar profundamente, você vai descobrir que o uso das primícias era lei, era obrigação. Ai da tribo de Israel que não cumprisse com essa cláusula, pagaria consequências complicadas. Mas não vemos, olha que interessante, em nenhum lugar do Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, obrigando a igreja a
prática das primícias. Porque quando estudamos a fundo, nós vamos descobrir que as primícias eram uma prática genuinamente, primeiro, do Antigo Testamento, e segundo, como um vínculo entre Deus e a nação de Israel, igualzinho à guarda do sábado. Guarda do sábado, que hoje os adventistas do sétimo dia reivindicam como algo legítimo, era uma linha de vínculo, e é uma linha de vínculo entre o Deus de Israel e a nação de Israel. É exatamente igualzinho no caso das primícias. Tá? Mas se alguém hoje quer ou esteja praticando as primícias, não está em nada pecando, deixo bem claro. Tá? Não está errando, não está cometendo nenhum tipo de heresia, só que é um elemento adicional. Se você o faz com fé, com determinação, com alegria, para agradar o coração de Deus, é válido, mas não implica obrigatoriedade. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Tem igrejas que colocam como obrigação, isso tem que ser olhado com muito cuidado. Tem igrejas que colocam como obrigação, mas não é obrigação. Tem que ser feito com voluntariedade. Agora, em se tratando de dízimos e ofertas, aí muda de figura. Tem igrejas que, ao contrário, não ensinam a prática do dízimo no Novo Testamento, que é um absurdo. Não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, é só para a nação de Israel. Porque, do contrário, Jesus teria mencionado dezenas de vezes sobre o dízimo. Esse é o argumento dos não dizimistas no Novo Testamento. O Novo Testamento só tem 2 textos. Quer anotar? Olha que interessante. Só tem 2 textos que falam abertamente sobre a prática do dízimo. Um deles, já mencionamos aqui, Mateus 23, 23, quando Jesus, né? Eu vou ler esse texto, creio que você e eu já passamos por esse texto. Mateus 23, 23. Gostaria que alguns de vocês pudessem abrir o áudio e ler para nós esse texto. Ele é curtinho, não é? De Mateus 23, 23. Quem achar, por favor, pode ler. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de seres justos com os outros, o de seres bondosos e o de seres honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Olha que interessante. Jesus, então, faz menção em Mateus 23, 23, da prática do dízimo no Novo Testamento. Jesus aqui repreende os fariseus, porque os fariseus dizimavam a hortelã, o cominho, dizimavam várias coisas, mas não dizimavam que a justiça que agrada ao coração de Deus, ou seja, eles não separavam a justiça como elemento importante. A carta aos Hebreus é o segundo texto no Novo Testamento, bem interessante. Não sei se você já passou pelo capítulo 7 da carta aos Hebreus. Vamos lá? Capítulo 7 da carta aos Hebreus. E o mais interessante, só lá faz menção 6 vezes do dízimo. Olha que interessante, eu não sabia. 6 vezes, né? E os números na Bíblia, entenda isso, tem um significado simbólico ou profético. Não sei se alguém se lembra disso. Tá? O número 6 é o número do homem. 7 é o número de Deus ou da perfeição divina. Hebreus capítulo 7. Os versos que mencionam o dízimo, que se você quiser anotar, e vamos lê-los, para não ficar nas minhas palavras, porque alguém pode dizer, coisa da cabeça do pastor Luiz Prestes. Não é não. Está bem claro nas Escrituras. Hebreus capítulo 7. Versos 2, 4, 5, 6, 8 e 9. Eu vou ler para vocês. Então, Hebreus, capítulo 7, versos 2.
Para o qual também Abrão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Verso 6. Entretanto, aquela cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Verso 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E o verso 9. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na promessa de Abraão. Anotaram? Então só existem 2 textos no Novo Testamento que fazem menção do dízimo. O primeiro já lemos, né? O próprio Jesus faz menção em Mateus 23, 23. E o segundo texto, que é subdividido em 6 versículos, é o escritor a carta aos Hebreus. Não se sabe quem é. Ela é de origem anônima, né? Ou seja, até hoje não se descobriu quem é o autor a carta aos Hebreus. Há muitas especulações. Uns dizem que foi Paulo, outro Apolo, outros Barnabé. Paulo, eu particularmente, pela identificação interna, não poderia e não pode ser, tá? Mas se você anotou com atenção, Hebreus capítulo 7, versos 2, 4, 5, 6, 8 e 9. Importantíssimo. Talvez nenhum de vocês se lembre disso, ou quero acreditar que tenham passado por a leitura deste texto, mas são as 2 únicas menções da prática do dízimo no Novo Testamento. O Antigo Testamento, sim, se ocupava a falar muito do dízimo. Inclusive, aprendemos que no Antigo Testamento eram praticados 5 tipos de dízimos, e nenhum deles era dinheiro. Olha que interessante, nenhum deles... Quem sabia disso, gente? Que no Antigo Testamento nenhum dos 5 tipos de dízimos eram dinheiro. Alguém sabia disso? Não? Não era dinheiro. Olha, era tudo à base de ofertas, sacrifícios, vegetais, cereais apresentados ao Senhor. Bem interessante isso. Bem interessante. Só Malaquias que faz a menção do uso do dízimo como dinheiro. Mas lá em Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, quando faz menção dos 5 tipos de dízimo, em momento algum entra a questão dinheiro. Se alguém ensina que originalmente o dízimo tinha como fonte dinheiro, está errado. Completamente errado. Com o passar do tempo, e isso já no tempo de Malaquias, 400 antes de Cristo, aí o dízimo ganha uma necessidade de ser usado o dinheiro. Olha que interessante, né? Porque quando você lê o famoso capítulo 3 de Malaquias, você vai entender perfeitamente que ali se trata do roubo dos sacerdotes, não é? A 10ª parte que pertencia à casa do Senhor, e esses sacerdotes estavam incitando o povo a fazer o mesmo, né? De roubarem a parte que correspondia, o que cabia, né? à casa do tesouro. Outra coisa mal interpretada no capítulo 13 de Malaquias é o chamado devorador. Já ouviram falar do devorador que está lá em Malaquias? E alguns têm a loucura, isso é loucura, porque não tem base bíblica. Demônio devorador, mas não está escrito isso. Eu sei que tem muitas igrejas que, infelizmente, por não estudarem o pano de fundo histórico e social, confundem a palavra devorador. A palavra devorador é um termo hebraico, traduzido ao pé da letra, gafanhoto gigante. Quem conhece gafanhoto? Gafanhoto, alguém já viu gafanhoto?
Em geral, aqui na Flórida, você vê o gafanhoto mais ou menos assim, correto, meus irmãos? Bom, quem está aqui na Flórida, né, que a irmã Sabrina, pastor Anderson, lá no norte se vê no verão, mas os gafanhotos aqui na América, mais ou menos, são desse tamanho. Mas na Palestina e na Mesopotâmia, ó, os bichinhos são feitos a Todd. Quando eu fui na Jordânia, eu pensava que era um cachorro, não, era um gafanhoto. Era um negócio assim impressionante. Eu falei, que é isso, meu Deus? Eu tô ficando doido. Eu acho que o sol de 60 graus centígrados está torrando o meu cérebro. E eu tô vendo um cachorro no formato de um gafanhoto. Eu pensava que era um cachorro, gente. Isso no Líbano e na Jordânia. Eu falei, não, eu tô ficando louco. Daqui a pouco o guia do meu lado vai ser gafanhoto, grasshopper. Eu falei, o que? Enorme! Aí eu lembrei, e o guia jordaniano disse, isso que diz na Bíblia em Malaquias, o devorador, gafanhoto gigante que Deus levantou, né, para destruir as colheitas que estavam prontinhas. E não sei de onde veio essa fábula do chamado demônio devorador. Isso é uma fábula, porque quando você estuda o texto no original em hebraico e vai no pano de fundo cultural, você descobre, né? É só você colocar lá no Google, né? Os gafanhotos gigantes da Palestina. Vocês vão pensar até que é montagem fotográfica. Não, não é, não. Antes que o Google ou a tecnologia pudesse modificar as fotos, né? Fazendo o que hoje vemos que são acrobacias fotográficas, eu vi. É uma coisa assim impressionante. E quando você tirar o seu papel, né, e puder me acompanhar numa viagem lá no Oriente Médio, você vai conhecer e vai pensar que a sua cabeça está ficando doida, né, em ver um gafanhoto do tamanho de um cachorro. É fantástico. Eles só habitam a região da Jordânia, do Líbano e norte da Turquia. Os da Turquia são terríveis. Quando se levanta o vento oeste, eles são arrastados para dentro da Palestina e fazem um arraso. É o que se acredita, né? Que Deus, para punir a impiedade e a infidelidade dos sacerdotes, levantou uma nuvem gigantesca desses gafanhotos que vieram lá da Ásia Menor, ou da Anatólia, e aí cobriram. E há um registro da história, só você pesquisar. Por volta do ano 407 antes de Cristo, uma gigantesca onda de gafanhotos gigantes devastou 1/3 das colheitas do território de Israel. E aí coincide direitinho com o registro do livro do profeta Malaquias, capítulo 3, tá? Agora, a prática do dízimo, para fechar essa parte para você entender, no Antigo Testamento era lei. Olho por olho, dente por dente. Quem se lembra disso? Olho por olho, não cumpriu a lei, recebe na cabeça, ou seja, recebe a penalidade. Mas e no Novo Testamento? É na base da obediência e do amor. Como é que é? E o peso da graça de Deus é maior do que o peso da lei. Estamos hoje na graça. Então, hoje eu dizimo porque eu amo e obedeço. Obedeço e amo. Quem ama e obedece, dizima. Quem obedece e ama, dizima. Se você não dizima, você não ama e nem obedece. Não obedece e nem ama. Então, o peso da graça é muito maior do que o da lei. Da lei é olho por olho, dente por dente. Eu tenho que dar o dízimo, senão o negócio fica estreito para o meu lado. Mas, e hoje? Hoje não é lei, mas e o peso do amor? E o peso da obediência? Não é levado em consideração? E hoje tem muitas polêmicas, né? Se dá o dízimo do quê? Do bruto ou do líquido? Alguém já fez essa pergunta? Quando nós estudamos a fundo, você vai descobrir que é do bruto. Opa! Tem gente que é esperta, né? Pega o dízimo, paga todas as contas. Gente, isso é esperteza, acaba querendo dar um drible na consciência. É um drible na consciência, sim. E pensa que está driblando Deus. Não tem... tem que ser um pouco, desculpe dizer, insensato querer dar um drible em Deus. Ou sim, sim ou não, não, né? Ou fazemos ou não fazemos. Então temos que fazer a coisa porque obedecemos e amamos.
amamos e obedecemos. Está claro, gente? Alguma Pastor, dúvida só- nessa parte? Ô, pastor, Sim. deixa eu perguntar ao senhor. Ah, em- é, quando a gente, então, trabalha e tem a pessoa que trabalha, e aí a gente paga no final da semana, na sexta-feira. Aí eu tenho que tirar meu dízimo do bruto de tudo. Eu não. Vamos a um Eu, exemplo. Me permita um exemplo. sim, sim, Digamos, é um exemplo. Eu não estou afirmando que seja exatamente isso que a senhora ganha. Vamos dizer que a senhora, numa semana, porque varia muito, né? No caso, o sim, seu trabalho de outros irmãos, não é como alguns que são assalariados, não é? Quando a pessoa é assalariada, ela já tem uma noção exata do quanto ela vai ganhar, do quanto vai chegar nas mãos dela, ok? Mas vamos lá, se uma pessoa ganha $500 por semana, então, teve aquela semana, ganhou 500, ela já sabe, é automático, 50, separa 50. Mas na outra semana ela não ganhou 500, ganhou 350, separa 35. Na terceira semana do mês ela ganhou um pouquinho mais, 670, separa 67. Na última semana, Deus abençoou, ganhou um pouquinho mais, 700, separa 70. Então, há duas formas práticas de se dizimar. Ou semanalmente, na medida que a senhora ganha por semana, tá? Que eu recomendo, né? Porque é uma coisa, o ser humano é tentado a não fazer da outra maneira, ou seja, tem a segunda forma que é guardar as partes. Vou guardando as partes e prefiro dar de forma mensal. Mas alguns se perdem, infelizmente, na entrega mensal. Ô, Então, a pastor, semanal ainda é de melhor controle. Pastor Anderson. o que ela está explicando aí é o seguinte, porque ela tem funcionário. Ela quer Uhum. saber se ela dizima do bruto dela antes de pagar o funcionário ou do líquido depois que pagar o O funcionário. que chega nas mãos da senhora, o que é que a senhora ganha pelo esforço do seu trabalho? Vamos lá. Independente que a senhora tenha funcionários, então a senhora tem que trabalhar com aquilo que chega, o que a senhora ganha. A questão de dividir é outro assunto. Porque o trabalho é de quem? Dos funcionários ou seu? Responda a minha pergunta. O trabalho é seu ou dos funcionários? meu. Aí Então, está. Anote então, se o trabalho é seu, foi dado por Deus nas suas mãos, independente. Isso é uma questão de senso comum, está me acompanhando? Se o trabalho é seu, então é de sua responsabilidade ser uma boa mordoma. Aí a senhora coloca a mão na cabeça, meu Deus, eu tenho 3 funcionários, como é que eu vou ficar? Aí entra a questão da obediência, do amor e por debaixo a fé. meu Papai do céu, Deus. fica Pastor, apertado então. tá, Fica- mas entendendo a pergunta da Mameire, vamos colocar assim, para ficar mais claro. Vamos supor que a renda dela, das Isso, casas dela, dá $5.000 por semana. Uhum, Isto. E ela tem a funcionária A e a funcionária B, são todos membros da mesma igreja. E ela paga $1.000 para cada uma das duas funcionárias. Sobra para ela 3.000, certo? uhum. Ela vai dizimar dos 5.000, Isso. aí as funcionárias dela também tem que dizimar dos 1.000 de cada um. Não está dizendo dízimo de 2 vezes do mesmo salário? Porém, as responsabilidades são diferenciadas. Ok, tudo bem, eu entendo. Mas ela não está pagando as despesas dela para depois tirar para Deus. Não. E se Isso é um conceito humanista de darmos o líquido. Mas quando lemos o texto nas entrelinhas, é o que Deus coloca na minha mão. Se Deus coloca 5.000, do contrário, a gente vai ter que fazer esse tipo de dedução com todas as nossas contas da casa. E o dízimo se converte à última coisa a ser dada. Não, eu entendi, mas é que pelo ponto que eu entendo é o seguinte: aquilo que chega na minha mão e é daquilo que eu vou viver.
Mas funcionário não é responsabilidade minha, porque o dia que o funcionário não vem, ela desconta do funcionário, então ela vai ganhar mais. Sim. Entendeu? É a questão que eu estou aqui abordando. Não estou polemizando Não, sim, e sim. nem debatendo. É o que, pelo menos, o texto hebraico nos traz. Agora, claro, é um direito de cada um dos irmãos, de qualquer pessoa, divergir do que o texto coloca. E se ela Converse faz com... sair o salário dela, pastor? Vou supor, o meu salário semanal vai ser um exemplo, vai ser $700. Aí ela vai dar só sobre o salário dela. Independente que a companhia faz mais dinheiro. Agora veja bem, se o irmão é porque o irmão está falando dentro do conceito cultural nosso, latino e brasileiro. Se o irmão conversar com um judeu, assim, curto e rasteiro, bruto, porque o texto Não, ok. apresenta... Não, eu estou entendendo, mas é porque, tipo assim, e vamos supor, então, eu sou empresário, e eu tenho uma empresa, e minha empresa faz, vamos supor, $100 mil por mês. Sim. Mas eu tenho salário dentro da empresa. Dízimo Da onde é eu uma vou dar meu questão salário? de Da onde eu vou fé. dar? Da Dízimo onde eu vou dar daí meu No dízimo? momento que eu começo a contabilizar prejuízos e ganhos, a fé começa a ganhar distância. E essa é uma questão Porque daí é o complexa. seguinte, não seria a pessoa jurídica que está dando o dízimo em vez da pessoa física, que seria eu? Quando eu tenho uma empresa? Todos esses questionamentos são legítimos. Mas repito uma vez. Não, eu estou aqui para aprender, pastor. Não estou, não estou. Ô, pastor, então, assim, se essa semana, fazendo se essa semana deu $3 mil e eu ainda não tirei o pagamento da menina, então eu tenho que dizimar desses $3 mil. 300. Sim, os 300. Porque dízimo, eu bato na tecla, é uma questão de fé. Eu estou aprendendo hoje, porque eu fazia tudo errado. É fé, obediência e amor. E esses três para andar juntos é complicado. Não é fácil, não. Fale, por favor. Para a gente em seguida já passar. Mesmo ela tirando da funcionária, ela tem que pagar os 3 mil. Pagar não, devolver, né? Que a gente está devolvendo não pro se Senhor. paga, né? Essa expressão pagar também não é bíblico, é incorreto. Entendi. Devolver. Entendi. Alguém está conseguindo entender? Não a minha abordagem, por favor. Não, eu entendi, pastor. Tipo obediência assim, e amor. É que nem, tipo assim, eu tô aqui para aprender. Os três são difíceis de caminharem juntos. Vamos colocar na perspectiva humana. A obediência, a fé e amor. É fácil caminhar os três juntos? Não. Jamais. Não. É muito difícil. Eu obedeço e amo, mas aí tem o sustentáculo dos dois no meio, que é a fé. Então eu tenho fé suficiente. $3 mil. Papai do céu, vou dizimar 300 para eu dividir ainda com 3, 4. Ué, e o mesmo Deus que deu os 3 mil não pode multiplicar de maneira que você tenha? Com certeza. Tá, não sei se vocês já viram milagre de multiplicação. Eu já vivi, não vou entrar em detalhes porque seria nada produtivo por causa do nosso tempo de aula. Eu já vi. Se você nunca viu, pede a Deus que ele vai te dar essa experiência. Pastor, Deus colocar na sua mão uma quantia X e você dizer, isso aqui vai dar BO, vai dar problema. Como é que eu vou fechar as contas? Vamos dizer, uma pessoa, é só um exemplo, tá? Ganha 4 e tem 5 de despesas. Ela fica o quê? Devendo 1.000. Concorda comigo? Ela fica devendo 1.000. Como é que ela fecha as contas? Aí chega no meio do caminho, Deus faz com que aqueles 4 sobrenaturalmente fechem as contas. E você pega o papel, fala, não está certo. Se eu ganho 4 e minha despesa é 5, eu tenho que ficar devendo 1.000. Mas você fecha direitinho e nunca vai conseguir entender. Porque é a forma que Deus usa para confundir a nossa mente. Esse é o nosso problema. Nós temos uma enorme dificuldade de conciliar os três juntos. Obedecer e amar parece fácil, mas entra no fator fé, que aí complica. E aí vai nos levar a ter tudo que o Abissai colocou. Dezenas de pastores já têm questionado ao longo dos séculos. Agora, conversa com o judeu. O judeu, nessa parte, ele é taxativo.
É bruto. Pastor, então, me responde outra pergunta. Já que o senhor mencionou a respeito que isso aí é um costume latino, brasileiro, essa coisa assim. Tá. Na Bíblia demonstra a forma que eu tenho que dizimar ou não? Especificamente, não. Especificamente. O formato, não. A Bíblia não especifica. Apenas a Bíblia deixa, ok? Eu entendo que por visão denominacional, deixa bem claro, tá? Visão denominacional, a denominação A, B, A, C, coloca, vamos dizer, normas. É um direito que assiste à denominação, desde que não venha ferir os princípios bíblicos originais, ainda que também há distorções, entende? Vamos usar uma coisa chamada sentido comum. Sabe o que significa sentido comum? É o bom senso. Se eu estou servindo em uma igreja, em uma congregação, eu estou me alimentando espiritualmente. Alguém está me acompanhando? Se eu estou recebendo atenção, não se trata de você devolver, pagar a igreja ou o pastor. Não se trata disto. Seria troca-troca, seria barganha. Mas por uma questão de sentido comum, deveria ser assim, mas vai muito de cabeça para cabeça. Dizimar na igreja a qual me congrego seria mais coerente. Alguns não fazem, por A, B, C razões que aqui não vão entrar no questionamento, porque a tônica dessa abordagem que estamos fazendo não é polemizar e nem debater, mas mostrar o que o ponto de vista bíblico nos oferece. E, claro, vai entrar em alguns pontos com um pouquinho de choque naquilo que vemos, entendemos e temos aprendido ao longo dos anos. Mas o mais importante é que façamos com obediência, com amor e, ainda que fique um pouco difícil às vezes, com fé. Essa parte que exige mais. Obedecer e amar parece fácil, concorda comigo? Mas quando entra o fator fé, aí aperta. Aperta. Lembra-se daquela mulher que deu tudo o que tinha, e aquilo ali é difícil. E Jesus o que disse? Essa aí deu mais que todo mundo. Alguém se lembra qual era o valor daquela moedinha? Ninguém se lembra do valor daquela moedinha? 2 moedas. 2 staters. Sabe o que significa aquilo ali? Menos de 10 centavos em dólares americanos. E era o que ela tinha para sobreviver. O que ela fez? Foi um ato de obediência? Foi. Foi um ato de amor? Foi. Foi um ato de fé? Foi. Peraí, Senhor, é o que eu tenho. Eu vou passar fome. Não quero saber. Não é querer, veja bem, abusar, como muitos têm abusado, com todo respeito. Eu vou fechar aqui, porque isso aqui dá pano para manga. Certos pastores, dá o dinheiro do seu aluguel, e Deus vai prover. Dá o dinheiro da prestação da casa própria. Não. Isso chama-se tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Se você tem seus compromissos financeiros, honre-os. Porque Deus não é incoerente, não é? Uma coisa é você fazer sacrifícios e a outra coisa é você trabalhar com sacrifício de tolo. A Bíblia fala do problema do sacrifício de tolo, certo? Eu conheço um missionário que a situação dele era tão crítica, que no dia de dizimar, e ele era o dirigente da igreja, Senhor, é o que eu tenho. Mas como até aqui eu tenho crido na tua provisão, eu não quero expor minha família a riscos. É o que eu tenho. Ele tinha $120, que era o suficiente para abastecer a casa dele de alimentos para os 4 filhos por 2 semanas. Senhor, eu estou aqui para te servir. Seja feita a tua vontade. Aí ele deu os 120, crendo que Deus daqueles 120 ia fazer algo. E o menininho de 6 anos de idade fez a seguinte oração: Senhor, olha o que meu pai está fazendo. E ele não está fazendo porque ele não ama a ti. É porque ele te ama e ama também a mim e os meus irmãozinhos. Então eu vou te pedir o seguinte: dá na mão do meu pai, em 2 dias, 10 vezes mais. Uma criança de 6 anos.
Em 2 dias, acabou a comida. E o pai de família, minha esposa, eu pensei que ia dar para 2 semanas, mas só deu para 2 dias. E agora? E o menininho de 6 anos, pai, a provisão de Deus já está chegando. O que o senhor fez foi um ato de amor, primeiramente, a Jesus. Quando o menino falou a frase, um ato de amor a Jesus, alguém bate na porta. Um estrangeiro perdido na cidade. Mal falava, porque isso aconteceu no interior do Uruguai, mal falava espanhol. Eu estou procurando um lugar assim, assim, assim. Aí a pessoa se comunicou, no caso, a esposa, né, do missionário, é ali, ali, ali. Aí o estrangeiro, a senhora vai me chamar de louco, mas eu ouvi uma voz no meu coração há mais de 5 horas dizendo, passa naquela casa, que aquela casa vai te dar informação do que você precisa e você vai dar algo em troca que você precisa entregar. Esse homem tá louco. Aí ele tirou do fundo do casaco um envelope desse tamanho, coloca em cima da mesa e diz, não me chame de louco, porque eu sou louco. E saiu. O que tinha naquele envelope? $1.200. 1.200. Você crê que Deus pode fazer isso? Você está olhando para um louco que já viveu isso pelo menos mais de 2 dúzias de vezes. Isso não é tentar a Deus. Não se trata de... A gente tem que ter muito cuidado em tentar a Deus. É simplesmente dizer, Senhor, é para ti. Agora, o resto é contigo. E como é difícil. Não estou querendo que você faça a mesma coisa. A menos que o Espírito Santo fale lá dentro e te dê essa convicção. Vai acontecer. E esta família tinha essa convicção que ia acontecer. Alô? Quem está me entendendo? Quem entende o que é convicção? Alô? Alguém já viveu experiência de convicção? E experiência de convicção é uma coisa de doido, não é verdade? Lá dentro diz, vai acontecer. E todo mundo ao seu redor, você é doido, Abissai. Não vai acontecer não, Abissai. Isso é coisa de maluco. Não vai. E acontece. Porque convicção é uma coisa que não se tem como questionar. E nem mesmo ensinar. Porque é Deus que planta. Deixa eu compartilhar um texto aqui e a gente vai avançar, que o objetivo dessa questão aqui não é debater e nem polemizar, para nós entendermos que, definitivamente, é obediência, amor e fé. E esse é o problema que algumas igrejas e líderes estão fazendo, estão abusando do uso da obediência, do amor e da fé. Filipenses capítulo 2. Deixa eu dar uma dica interessante. De todas as cartas de Paulo, esta é a carta que nos ensina a isso aqui, a entregar com fé as nossas finanças para a obra do Senhor. Então, eu sugiro você ler com bastante atenção a carta aos Filipenses, porque a igreja em Filipos, né, quando você descobre, foi a única que teve aquela sensibilidade às necessidades do apóstolo Paulo a nível de finanças. As demais igrejas não tiveram esta sensibilidade. E é um ensino lindo que nós encontramos na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, conforme ou segundo a sua boa vontade. Ei, Deus, quando coloca uma convicção no seu, no meu coração, ela pode ser absurda, até contra a lógica humana. Mas olha o que diz esse texto. Porque Deus, é Deus, ó. Pode estar a irmã Meire dizendo para o esposo dele, Clebinho, eu vou fazer essa doideira. Você é doida, mulher? Vou fazer essa loucura. Mas é porque eu tenho convicção. A convicção que Deus dá à irmã Meire, ela não pode... Deus não é obrigado a dar para o esposo, porque é uma experiência que Deus quer que ela, Meire Oliveira, tenha. E esse é o ponto difícil do nosso crescimento espiritual. Vai haver momentos que Deus vai nos colocar assim, ó, numa sinuquinha de bico, para nos ensinar o que é uma coisa que nós temos grande dificuldade, começando de mim, dependência.
É muito difícil depender 100%. Muito difícil. É quase humano. Nós, humanamente, não temos essa tendência de dependência ao 100%. Dependemos 70%, dependemos 80%, dependemos 90%, mas a dependência a 100%, Mas vai chegar um momento que Deus vai nos empurrar para aqui, acolá, e aí a gente vai viver o que é dependência 100%. Mas para que isso aconteça, ó, anote aí. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer. Ele vai colocar o querer dentro de você. Não há questionamentos, não há debates. Como o realizar? Primeiro ele vai dar o desejo, a convicção, e depois o poder para realizar. Ninguém faz nada, é considerado contrassenso ou um absurdo se primeiro Deus não plantar o querer. E ele faz isso para nos prejudicar? Não. Olha o que diz o final do versículo. Segundo o quê? Segundo o quê? A sua boa vontade. A sua boa vontade. O que nós aprendemos desse texto? Que tudo contribui para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante nesse texto, tudo, pantos do grego, as coisas positivas e as coisas negativas. Elas vêm na nossa vida, permissão de Deus, para o quê? Para nós crescermos e que o seu nome seja em nós glorificado. Eu já tinha Pastor, que... sem insistir nisso aí, mas voltando Perfeito. àquela pergunta que eu falei, então, desde que a pessoa, ela não fere, o dízimo a gente sabe que é a 10ª parte do salário da gente, o bruto. Desde Exato. que a pessoa não fere os 10% do bruto e entregue da forma dele, então ele não está errando. Não. Porque se ele sair fora da liturgia não, dos usos e costumes das denominações dele, porém, manter os 10% fiel ao bruto, ele está corretamente. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele faz uma declaração impressionante, creio que vocês vão se lembrar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Lembram-se disso? Que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Paulo dá um exemplo. Comer carne é pecado? Sim ou não? Alguém Não. de vocês? Não. Se fosse pecado, os argentinos, os uruguaios, os gaúchos estavam no sal. Eu estava Todo mundo no condenado. inferno. Tudo condenado. Eu estava condenado. Mas Paulo dá uma seguinte recomendação. Por causa da fé fraca do seu irmão, se estão vendo o pastor Anderson, ó, fazendo uma churrascada de arrebentar lá em Porto São Lúcio, para de comer carne. Aí, pastor Anderson, não faz isso comigo, é a coisa que eu mais gosto da minha vida, depois de pescar uma carne de jacaré, que o pastor, estou com uma saudade daquele jacaré que você não tem nem ideia, pastor, desculpa, até estou falando em público, mas hoje eu vi uma reportagem de um alligator, me lembrei do senhor, falei, papai do céu, tá faltando aquele jacaré na minha panela, mas depois a gente vai conversar isso. Desculpa, gente, eu estou com desejo de carne de jacaré, mas em outras palavras, comer carne não é pecado, mas se eu estou comendo na frente do Abissai, que tem a fé fraca e ele se escandaliza, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo tropeço, concordam comigo? Se a fé do Abissai é fraca, mas o que eu estou fazendo? À luz da Bíblia, não é pecado, mas é pecado eu provocar a fé fraca do Abissai. Então, por amor à vida do Abissai, eu paro de comer carne na frente dele. Eu como na frente de qualquer um de vocês, menos perto do Abissai. E aí eu trago para dentro da questão da liturgia, né? Se, por exemplo, o seu pastor, o seu líder, venha saber que você está dizimando fora da igreja, acontece bastante disso. Não se coloque como pedra de tropeço, como escândalo. Dizime dentro da sua igreja. Eu sei que tem pessoas que dizimam fora da igreja, dão religiosamente os 10%. Eu sei disso. Mas algumas desejam por A, por B e por C, porque a Bíblia não coloca, entendeu? Um quadradinho que diga você tem que dizimar aqui. Mas aí entra aquela coisa que eu falei, sentido comum.
Bom senso. Se eu estou me alimentando numa congregação, aprendendo, trabalhando, usufruindo dos bens espirituais, uma questão de bom senso, deveríamos, não é, fazê-lo na nossa igreja local. Mas não é pecado, se desejamos fazer fora. Só que vamos criar um conflito na cabeça do líder que creu, que foi ensinado que tem que ser somente dentro da igreja local. Alguém está me entendendo, gente? Não, pastor, deixa eu dar os boi, deixa eu dar o nome aos boi para você entender. Eu estava visitando uma igreja e eu sou meio crítico para essas coisas. E Ok. a pessoa que estava dirigindo, na hora do momento ofertório, ele chegou a falar que tinha alguns irmãos que não estavam sendo dizimista, porque não estava colocando no envelope e não estava colocando o nome da pessoa. Eu achei aquilo, pelo amor de Deus. Não. A Bíblia não fala, ó. Você tem que colocar Não no fala, envelope, não fala, tem que não colocar o fala. valorzinho, colocar o nome. A Bíblia não fala isso aí. Abissai, eu não vou Não é muito nem questão longe, de mas dizimar eu vou em outra dizer, igreja, que para mim eu acho errado dizimar outra igreja. Não, escute essa. Eu trabalhei, eu não vou entrar em detalhes, porque não vai edificar em nada, mas para vocês verem que eu já passei por coisas estranhas, eu e minha família, muito estranhas. De todos vocês, eu tenho muita razão para ter chutado o balde pelo menos uns 40 anos atrás. Eu trabalhei numa igreja 6 anos aqui na América, que o pastor exigia, não apenas, escute essa, que colocasse o seu nome no envelope do dízimo. E pior do que isso, quando você falhava com o dízimo da semana, o que acontecia? O pastor batia na porta da sua casa, cobrando dízimo. Um dia tu vais conversar com minha esposa. Um dia alguns de vocês, se quiserem conversar com a minha esposa. Nós passamos esse problema por 6 anos. Pastor, vocês aguentaram muito tempo. Até o dia que o Espírito Santo foi muito claro. O que vocês estão fazendo aqui? E a gente orava a Deus, o que a gente vai fazer? Saímos daqui e aquele silêncio. Já viveu o silêncio de Deus? Deus fica em silêncio e você não entende nada. Senhor, tá ruim o negócio aqui. Depois de 6 anos e 2 meses, Deus quebra o silêncio. Sai fora. Saímos numa boa, em paz, mas nós saímos. Depois que nós saímos, passaram 4 meses, 1/3 da igreja saiu por causa dessa atitude do pastor. Então, nós temos que entender que Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem, Deus de decência. Vamos fechar aqui o assunto da seguinte forma: Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele não necessita. Ele é o dono do céu e da terra, da prata e do ouro. O detalhe é que Ele coloca o dinheiro como um ponto para provar o nosso coração. Jesus mesmo disse: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Billy Graham disse certa feita: tudo no ser humano se converte, mas o último a se converter é o bolso. E é verdade. Me toca em tudo, mas não toca no meu bolso. Tocar no meu bolso, aí o bolso grita: eu ainda não me converti, de verdade. Tá bom? A gente tinha que entrar nessa parte, né, da mordomia, né, que é uma parte super delicada, e a gente tem que ir com muito jeitinho para não ferir a sensibilidade das pessoas. Conclusão: somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos vem do Senhor. Vocês sabiam que na Bíblia Jesus insinua o dízimo do templo? Como é que é? Alô? Há um texto que Jesus insinua, ele não fala abertamente, sobre o dízimo do nosso tempo. Alguém sabia disso? Não. Mateus capítulo 26, verso 40. Isso é fantástico. Uau! Mateus capítulo 26, versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então,
nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? O dízimo do tempo seriam 2 horas e 40 minutos. Confere. O dízimo, se Deus fosse contabilizar o dízimo do nosso tempo diário, seriam 2 horas e 40 minutos. Confere, irmãos, porque o nosso tempo são de 24 horas, nosso dia. Então, para tirar o dízimo de 24 horas, seriam 2 horas e 40 minutos. Mas Jesus aqui insinua, tira 1 hora do teu tempo para mim por dia. 1 hora. Alguém está me entendendo? 1 hora só. Podemos dar mais, se quisermos. Vai depender muito da nossa disciplina no uso do tempo. Mas aqui Jesus, ele é taxativo. Não pudeste, pelo menos, separar 1 horinha comigo? Olha como Deus tem prazer de estar com a gente. Não sei se nós temos prazer de estar com ele, mas ele tem prazer de estar conosco, pelo menos naquela horinha. Quando a gente pode dar mais de 1 horinha por dia, glória a Deus. Mas cada um é cada um, e cada um sabe das suas prioridades no uso do tempo. Aí vem outro assunto que vai pegar fogo. Mordomia do corpo. Eu faço do meu corpo o que eu bem entender. Se eu estou magrinha, gordinha, esquelética, com ruga ou sem ruga, se eu estou colocando botox, gastando $3.000 em cada bochecha, é um problema meu, não é teu, não, é do teu marido também. Conhecemos uma irmã que quase matou o marido, 3.000 aqui, 3.000 aqui. Vou ficar linda, não é verdade? É, minha filha, mas vou ficar com dívidas. Então temos que entender que há coisas que no nosso corpo são chamadas estético, ou seja, necessidade extrema. Mas tem coisa que entre nós é vaidade. Com todo respeito, né? Com todo respeito, irmãs que querem colocar botox aqui, botox aqui, botox aqui, alterar a parte de trás, a parte da frente, enfim. Os homens não são muito dados a fazer isso, mas é uma questão também de discernimento. Vamos ver então com respeito à mordomia do corpo. Estudaremos agora a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador, pois, segundo sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Dimensão material do corpo, página 5. A formação maravilhosa do corpo. A Bíblia que relata a criação do corpo do ser humano. Está lá em Gênesis 1, 26 a 28 e 2, 18 ao 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe. Salmo 139, 15. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. A estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 quilômetros por hora. Tem uma rodovia em alta velocidade dentro do nosso corpo. O corpo se constitui de 70% de água. Isso aqui parece loucura, mas pode conversar com qualquer médico neurologista que ele vai te dar essa resposta. Tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. Uma volta ao mundo são 22.800 quilômetros. Então tem mais de 4 voltas ao mundo dentro de nós, só em veias e artérias. Isso é fantástico, gente. Você se olha no espelho, eu não sabia
que tinha um outro mundo dentro do meu próprio corpo. Isso é um outro universo dentro do nosso corpo. Existem 10 bilhões de vasos capilares. Papai do céu, cada poro do nosso corpo é um vaso capilar. 100 trilhões de células. Consegue imaginar isso? E quantidade doida. 100 trilhões. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida do homem. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e Deus criou o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Então, essa é a dimensão material do nosso corpo. Se você nunca leu essa informação, o Google vai te dar isso e muito mais, e você vai ficar boquiaberto quando você entrar em sites, sobretudo de neurologia, de endocrinologia. Dá para dar 20 nós na sua cabeça, e você vai chegar à conclusão: meu Deus, eu sou uma obra-prima nas mãos de Deus. O problema foi o pecado que veio e corrompeu grande parte desta obra. A dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. Por favor, aqui tenho redobrado a atenção que essas expressões podem causar um pouquinho de confusão. E por causar um pouquinho de confusão, elas têm que ser consideradas para não fazermos a interpretação ao pé da letra. Então, por favor, redobrada atenção aqui. A Bíblia usa várias metáforas, ou seja, símbolos, figuras, para falar espiritualmente do nosso corpo. Vamos lá. Corpo do pecado. Que coisa estranha. É estranho esse texto, ou esse termo. Note esse versículo. Que nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. É o que fala Romanos 6,6. Nele a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem. E antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. É o que nos ensina Romanos 6, 12 a 14. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Preste atenção. O fato que nós fomos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, não nos converteu em pessoas imunes à prática do pecado. Infelizmente, temos ainda a tendência da prática do pecado. Cuidado, alguns pastores e líderes ensinam, baseado numa interpretação errada de uma tradução de Almeida, como nós não pudéssemos pecar. Aquele que nascido de Deus não pode pecar. Tem uma tradução de Almeida na primeira carta de João que dá bem assim, ó, aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Isso é um problema de tradução. O correto é: aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Mas nós ainda temos a terrível tendência para o pecado. Quantos entendem isso à luz da Bíblia, gente? Nós temos uma tendência terrível ao pecado. Paulo mesmo deixou claro lá, Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, mas não está em mim, este eu não faço. Mas o mal que está em mim, e eu não quero fazê-lo, este eu faço. Lembra-se disso? Lembra-se desse texto? É a coisa mais doida. O mal tem nós. Nós lutamos, nós fazemos isso aqui, ó. Eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. E é verdade. Nós, humanamente falando, não queremos fazer. Mas se nós não nos cuidamos espiritualmente, acabamos fazendo. Mentimos, murmuramos, sentimos raiva, às vezes até ódio dos nossos irmãos, não é?
e cometemos até ações disparatadas que vão até assustar. Epa! Estão cheios do Espírito Santo e agora estão carnal, porque nós temos essa tendência. Então temos que ter muito cuidado, policiarmos as nossas tendências. Se você sabe que você tem uma propensão, por exemplo, para pecar nos olhos, cuidado, olhinho com o que vê. Se você tem uma tendência de pecar com os lábios, cuidado, boquinha, o que fala. Se você tem uma tendência a pecar com os ouvidos, cuidado, ouvidinho, o que ouve. Então temos que nos polir. Você sabe, minha irmã, meu irmão, aonde o pecado entra mais rápido. Uns entram mais rápido por aqui, ó, pelos olhinhos. Outro pela boquinha. Ai, a língua está coçando, que vontade. Ai, vontade é igual a dor de barriga, gente. Dai paz. O ouvido, às vezes o ouvido coça para a gente ouvir certas coisas. Ai, o que está acontecendo com aquele irmão? Ai, que vontade de ouvir. Cuidado, irmãos, porque o excesso de vontade de ouvir gera o mexerico, a fofoca. Então temos que ter muito cuidado, ou seja, temos essa tendência e temos que reconhecer, né, que temos, infelizmente, este corpo do pecado. Paulo usa essa expressão carne, se você quiser anotar carne. Essa palavra aparece mais de 50 vezes só na carta aos Romanos, mais de 50 vezes. E a tradução ao pé da letra, natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, sabe quando ela vai desaparecer? Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, quando recebermos corpos glorificados. Então essa natureza, a tendência ao pecado vai desaparecer. Casa terrestre. 2 de Coríntios 5:1. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária, morada passageira, visto que nessa terra somos peregrinos e forasteiros. O corpo passa, irmãos. Quantos de vocês já foram jovens? Vamos lá. Tem alguém que aqui já foi jovem? O Abissai não perdeu tempo lá. Esticou a mão do Abissai até entortou, porque ele já foi jovem. Pastor Anderson, não, ele está ainda jovem. Pastor Anderson, olha, eu tenho que estar com o senhor mais rápido possível para pegar um pouco essa juventude. Eu já estava falando com minha esposa. Se tem pessoa que eu vejo que tem juventude nos poros, é o pastor Anderson Ramalho, né? Pastor, estou jogando velho para colher maduro. Minha esposa, seja esperto. Tu tá dando uma desperta, se autoconvidando, não, gente. Eu gosto de estar na companhia de vocês, mas pegar a unção da juventude. Mamele também, com todo respeito, tá jovem. Todos vocês estão jovens, né? O que tá mais desgastado aqui sou eu. Hoje eu fiquei triste. Fui lavar o rosto de manhã, nunca fui de ver isso, né? Olhei aqui, gente, você não tá vendo, ó. 2 novos pés de galinha aqui, de 3 novos aqui. Fiquei triste. Falando sério. Minha esposa, vai tomar vergonha, meu filho. O que você quer? Depois dos 63 é cansaço enfado. Meu Deus. Mas para Deus, alguns deu um pouquinho mais, né, de cansaço. Gente, tô falando sério, eu nunca fui de observar rugas. Hoje eu fiquei tão triste, eu falei, Senhor, misericórdia. Quer dizer que o meu corpo está indo embora, né? No bom sentido, mas amém. Mas o mais importante, como diz o apóstolo Paulo, ainda que este homem exterior se desfaça, se desgaste, o interior se renova de dia após dia. É que eu me conforta, né? Esse corpinho aqui que Deus deu vai se desgastar ou vai ser renovado ou transformado, né, no dia do arrebatamento. Então, nosso corpo é a chamada casa terrestre. Vai se desfazer ou vai ser glorificado. Templo do Espírito Santo. Esta expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 de Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? 1 de Coríntios 6,19. É um alerta do apóstolo aos crentes em Corinto para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o seu corpo ou que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Nós vamos corrigir agora os exercícios, né, que estão lá no finalzinho, pelo menos uma partezinha. Se lembra que nós íamos corrigir os exercícios? Alguém se lembra ou não? Só o Abissai que se lembra?
Vamos, então, de qualquer maneira, para ganharmos tempo, tá? O tópico 2, pecados contra o corpo, nós vamos trabalhar com esta temática na próxima aula, se assim Deus nos permitir, ok? Mas deixa eu adiantar alguma coisa que nós vamos falar já na próxima aula, né? Numa outra turma, me crivaram de perguntas. Essa parte é polêmica, né? Por exemplo, pastor, é pecado crente se tatuar? É pecado crente colocar brinquinho, piercing no nariz, na língua, no queixo? Ok, nós vamos olhar isso à luz da Bíblia. E uma coisa que está criando muita polêmica hoje é crente tatuado, ou seja, pastores tatuados. Não estou falando daquela pessoa que veio lá do mundo tatuado. Estão me acompanhando? Pessoas que vieram do mundo, ok. Mas eu estou falando de pessoas que conhecem a Cristo, nunca se tatuaram, mas no meio do caminho dá na cabeça de se tatuar. Vamos entender biblicamente isso na próxima aula e entender a origem cultural de tatuagem. O que significa tatuagem? O que significa piercing? Aqui. Já vou adiantar. Fala de posse. Quando uma pessoa se tatua ou coloca brincos ou piercing, ela está querendo dizer: eu sou possuidor de alguém. Alguém me possui. Isso era muito comum nas culturas pagãs, seja babilônica, seja Pastor, persa. Sim. eu tive uma experiência numa vigília com isso. Eu usava uma pulseira na minha tornozeleira. Sim. E eu estava orando e o Espírito Santo mandou eu tirar, que aquilo lá representava que eu era uma escrava. E na hora eu já tirei adiantou o assunto. e nunca mais usei. Já adiantou o assunto, minha irmã Flávia adiantou o assunto. Nas culturas pagãs, o uso de certos adornos implica espiritualmente escravidão. Não tem nada a ver, pastor. Estou lavado e coberta no sangue de Jesus. Mas a Bíblia nos ensina: fugir de toda aparência do mal. Não podemos nos conformar com os modelos que o mundo imprime. Não tem nada a ver colocar. É até bonitinho, né? Eu vi esses dias numa igreja brasileira, né? Conhece esse pastor aí na área de Massachusetts? Com 2 brinquinhos. Quando eu vi ele, eu falei: tu tá brincando. Eu tenho uma liberdade com ele. Eu cheguei: meu irmão, o que aconteceu? Eu tô da liberdade do espírito. Como é que é? Isso aqui é liberdade do espírito? Claro. Não, isso é escravidão. E ele estava sendo pedra de tropeço para muita gente. Irmãos, nem tudo aquilo que a gente julga conveniente, partindo do princípio que a Bíblia não tem uma ordem específica de proibição, temos que ter o quê? Equilíbrio e discernimento. Será que eu estou sendo pedra de tropeço, usando coisas semelhantes que vêm do mundo? Então nós vamos falar sobre isso, sobre o cuidado do nosso corpo. Eu faço o que eu bem entendo do meu corpo. O pastor, o senhor lembra que eu comentei aqui na sala que tinha uma pastora e um pastor, ela é pastora, ele também é. Ela levou o filho de 13 anos para furar as 2 orelhas. Uau! Lembro-me. Eu morri de levar eu falei: meu Deus! Daí para pior. Irmã Sabrina, sim. Seu som falhou. Que pena, estava excelente. Tá ouvindo? Deu uma falhadinha. Tá ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Nós estávamos num retiro e teve estava separado as mulheres e os homens, e com as mulheres estava tendo muita manifestação demoníaca. E Uau. Uma das meninas, ela começou a se debater, e assim, acho que a pastora deve ter ficado uns 15 minutos só expulsando demônio, porque era legião, né?
E aí, por fim, ela mandou todo mundo se calar, porque estava aquela bagunça, né? Sai, em nome de Jesus, outro mandando fogo, outro faz isso, aquilo, aquela coisa. Ela mandou todo mundo se calar. E ela estava no chão, essa menina possuída. Aí ela foi e falou assim, checa se ela tem piercing. Aí a menina checou os ouvidos, não tinha, né? Abriu a boca dela, não tinha. Ela tinha um piercing no umbigo. E aí, na hora que foi tirar, o espírito começou a gritar, não, 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 não. A gente conseguiu tirar. Aí ela, parece que o espírito soltou ela, estou arrepiando falando. Ela foi para o ar assim e voltou. Aí foi embora. E o piercing no umbigo estava prendendo ela de ser liberta. Nós vamos falar sobre isso, não vamos tomar muito tempo, porque isso é muito curioso e muito extenso. Nós vamos falar o que significa o piercing no umbigo, o piercing na orelha, o piercing na língua, já viu na língua? Já. Na língua. O piercing no nariz é muito comum entre as meninas. Observa bem, as meninas jovenzinhas. Analisa comigo, aí você vai entender. Né? Usa muito aqui, ó. Tem uma razão. Você não vê mulher, com todo respeito, da idade da irmã Sabrina ou mais velha, usando aqui. Interessante. É sempre meninas abaixo de 20 anos que usam o piercing aqui. Aí nós vamos entender o uso do piercing como uma coisa satânica, sutil, perigosíssima. E também a tornozeleira. Como a irmã Flávia falou, nós vamos mostrar, né, um quadro pouco estudado e pouco conhecido na questão do mau uso do corpo e que, tristemente, agora alguns cristãos estão entrando no caminho, tá bom? Vamos corrigir, então, os exercícios? Já vai dar 10 horas, eu não quero passar de 10h10. No máximo, 10h10 já nos despedimos. Lá no questionário, nas 5 perguntinhas, são fáceis, e se fica muito complicado, eu já vou dar aqui a dica. Questionário, pergunta 1, 2, 3, 4 e 5. Estão todos vocês na página comigo? Por favor, lá no finalzinho da apostila. Se ficar muito extenso para você escrever, você vai na apostila, eu vou dar para você aonde você vai encontrar a resposta e não tem mistério. Vamos lá. Qual é a origem e o significado da palavra mordomo? Alguém tem a resposta? Criado maior da casa do administrador dos bens de uma casa. Isso, seria interessante colocar a resposta assim, ó. Tá lá na página 3, no ponto 1, mordomo. A palavra vem do latim maiordomo e significa o criado maior da casa, administrador dos bens de uma casa, ecônomo. Essa é a resposta da questão 1. Se você está buscando a resposta, vai lá na página 3, na primeira frase do item número 1, mordomo. Já localizaram? Na página 3, item número 1, é a primeira frase. A primeira frase seria a resposta. Até dicionário Aurélio. Número 2. Número 2. Qual o significado da palavra mordomia, sua origem e qual o principal texto bíblico está ligado? Essa resposta é um pouco extensa, mas você vai lá na terceira linha, página 3, terceira linha na página 3, do item 1, mordomo. Na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta função corresponde a de um administrador. Portanto, nós somos mordomos de Deus e, à luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade perante o Senhor da igreja. Lucas 12, 48. Fique tranquilo que essa resposta não vai aparecer na prova. Ela é um pouco longa, mas ela é importante para nós entendermos, não é, a origem da palavra mordomia e qual é o principal texto bíblico que está ligado, que é Lucas 12, 48. Número 3. Defina em poucas palavras o que é mordomia cristã. Tem 2 respostas. Me acompanhe, por favor. Tem 2 respostas. A primeira resposta está exatamente na primeira frase do tomo 2, do item 2. A palavra significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Sua origem está no termo grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel,
Lucas 16, 2, 4. Essa é uma das respostas. A outra resposta, ela é bem mais curtinha. Ela está lá embaixo. Ó, vai lá embaixo. Número 2, a mordomia da fé cristã. Encontrou? Lá embaixo, bem na página 3, na última linha. Alguém tá me acompanhando? Na última linha da página 3, a mordomia da fé cristã. A palavra fé, pistes do grego, fides do latim, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Então, a pergunta número 3 pode ser usada duas respostas. Estão me acompanhando? Tanto a primeira frase do número 2, mordomia, lá em cima, como lá embaixo. Número 2, mordomia da fé cristã, também a primeira frase. Se quiser usar mais curtinho, fique à vontade. Se quiser usar a primeira lá em cima, também fique à vontade. Número 4. Número 4. Quanto à mordomia dos bens materiais, qual é a característica dominante comum desde o Gênesis após a queda até os dias de hoje? Vai lá na página 4, por favor, página 4. Ponto número 1. O cristão e as finanças. Localizaram lá comigo? O cristão e as finanças, página 4, número 1. É a segunda linha, onde você lê, ó. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto, Gênesis 3,19, para obter os bens de que necessita. Isso é feito de maneira constante. 1 de Tessalonicenses 4:11. Vou repetir, então, a resposta da questão número 4. Você vai lá na página 4, vai no ponto 1, o cristão e as finanças, e desce na segunda linha. Desde o Gênesis após a queda, o homem emprega esforços com o suor de seu rosto, Gênesis 3,19, para obter os bens de que necessita. Isso é feito de maneira constante. 1 de Tessalonicenses 4:11. E a última perguntinha, número 5. Qual é a palavra que a Bíblia define como idolatria ao dinheiro? Aí você vai... Hã? Avareza. Avareza. É curtinha a palavra, né? Avareza. Se você está na dúvida, página 4, o primeiro parágrafo depois do primeiro ponto 2. Não tem o 2? O cristão e as riquezas. O parágrafo seguinte já dá a resposta. Então, número 5, avareza. Agora aqui é facinho. Vamos até a número 10. E aí nós vamos corrigir na próxima aula 3, 4 e 5. Tá? Em algarismos romanos. 3, preencha as lacunas. Vai com muita atenção, tá? Que isso aqui dá para enganar. A 4, coluna A com a coluna B. E 5, marque C para certo e E para errado. Vamos lá, então? Assinale com X, a única alternativa correta. Número 1, a mordomia cristã valoriza. Qual é a letra? Nenhuma delas. Não, letra D. A interioridade do crente. Número 1, a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Yep. A gente leu errado. Leia com atenção lá dentro. Tem uma frase que deixa isso bem claro. Então, número 1, letra D. A interioridade do crente. Número 2. O segundo mandamento enfatiza que? Qual a letra? A. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Número 2, letra A. Número 3. Deus não demoniza. Qual a letra? A riqueza tem Letra A. pobreza. É nenhuma delas. Nenhuma das respostas anteriores. E a letra E. Porque o que está escrito na apostila, a riqueza nem diviniza a pobreza. E não temos aí
essa alternativa. Então, como ela não está presente, é a letra E. Nenhuma das respostas anteriores, letra E para número 3. Número 4. O corpo humano possui, qual a letra? D de dado. D de dado, 206 ossos e 216 tecidos organizados. 4, D de dado. 5, casa terrestre. Esta expressão refere-se à letra B de bola, temporalidade do corpo. 5B. 6, textos bíblicos nos quais Deus condena a prostituição, adultério e a fornicação. Cuidado que aqui os textos estão misturados e pode causar uma confusão. Qual é a letra? C de casa. C de casa. Nós misturamos os textos para exatamente deixar você esperto, para ficar de olho aberto. Número 6, letra C de casa. 7. É o ponto fundamental da mordomia do corpo. Qual é a letra? A de Antônio, a santificação do corpo. Número 8. Meios que Deus usa para a nossa santificação. Letra, essa é fácil demais. B de bola, a palavra de Deus, Cristo, Espírito Santo. Número 9. A expressão sacrifício vivo. Qual é a letra? C. C de casa, remonta aos tempos do Antigo Testamento. Fechando, número 10, a expressão sacrifício agradável, o salvo é visto pelo Senhor. Qual a letra? Letra? D. D de dado, recapitulando para quem se perdeu. 1, D. 2, A. 3, E. 4, D. 5, B. 6, C. 7, A. 8, B. 9, C. 10, D. Conferido? Conferido, povo? Maravilha! 10 e 10 em ponto, conseguimos. Meu Deus! A aula de hoje deu para abalar a gente um pouquinho? Sim ou não? Deu para mexer? Tu não está entendendo nada, meu irmão. Meu irmão, a da próxima vai ser... Prepara. Vai chacoalhar a Copa da Moreira. Se abalou essa aula, a próxima, então, ó, coloca a mão lá naquele cano de ferro, segura, que vai soprar um ventão. Nós vamos estudar coisas fantásticas, lindas, profundas, que muitas das vezes passamos por cima da leitura do texto sagrado. A minha oração é que o Espírito Santo nos leve à profundidade deste assunto importante, né? Que sermos mordomos, bem eficazes e, sobretudo, comprometidos com tudo que Deus nos deu materialmente e também espiritualmente. Vamos agradecer a Deus em oração. Obrigado, irmã Amanda, pelo seu esforço estar aqui conosco nessa noite. Deus abençoe. Amém. Família Ramalho, pena que a Angelina apagou. Eu sei, olha lá, acendeu a Angelina. Já chegou para o amém. Eu sei o que é isso, Angelina. Eu quem diga aos 63, eu apago com a facilidade. Mas o bom é que tu recuperas rápido. Eu levo dias para voltar ao normal. Abissai, obrigado, Abissai. Foste fantástico hoje. Abissai, quando eu crescer, eu tenho que parecer 1% contigo, né? Meu Deus, né? Quero ter 1% dos teus neurônios. Pastor, então espera para a próxima aula, então, já que o assunto vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Me aguarde. Abissai Sabe de encaixa na nada, Bíblia, inocente. direitinho, né? Me A aguarde. Bíblia fala, né? O inquiridor deste século. E o Abissai é o inquiridor desse século. Me Obrigado, aguarde. Abissai. Tu és uma benção. Tu não tem ideia do tamanho da benção que tu és para a nossa vida e para a minha vida. Amém. Irmã Flávia, Deus abençoe, irmã Flávia. Obrigado pelo seu testemunho. Irmã Flávia também tem tesouros do baú, que ela vai soltando igualzinho a Vanessa, não é? Não é assim, quietinha, vai devagarzinho soltando os tesouros do baú escondido, né? Cada um de vocês tem um baú, né? Então a irmã Flávia ela vai soltar aí uns negócios bem de Deus e a gente vai se alegrar. Irmã Meire, obrigado pela sua participação.
E nossa irmã Robiane, obrigado pela sua participação, ainda que hoje o vídeo não funcionou bem. E também essa dificuldade com as crianças, mas Deus está na causa, irmã Rubiane. Creia que nós vamos agora fazer uma oração. Eu vou fazer 2 orações. Uma para Deus alcançar uma grande vitória nas nossas casas, nos nossos lares. Tá? O Espírito Santo prepara, irmã Rubiane, vai fazer um mover lindo aí na sua casa, aleluia, na vida do seu esposo, dos seus filhos. A senhora está esperando respostas de situações de grande urgência. E fique tranquila, Deus vai entrar na sua causa, não da forma que a senhora espera, mas da forma que Deus deseja assim fazê-lo, e a senhora vai testificar aqui o quanto Deus vai entrar nesta causa. E a segunda oração, nossa irmã Sabrina vai estar nos guiando, nos dirigindo a Deus em agradecimento. Alguém tem uma causa difícil ou impossível a ser apresentada diante do Senhor? Pode levantar uma de suas mãos. Isto. Deus é especialista em entrar nas nossas causas difíceis ou perdidas. Eu tenho uma. Deus sabe. Tá difícil, mas não é impossível para Deus, não, né? Estamos aí confiando, batalhando pesado, muito difícil, tá? A nossa causa, né? Mas nós estamos confiantes que nós vamos dar um testemunho, né? Da nossa causa resolvida, né? Eu farei questão de chegar aqui, irmãos, a minha causa está pendente desde 14 de agosto, só para você ter uma ideia. Desde 14 de agosto a gente está batendo em várias portas e a nossa causa está fechada. Mas nós acreditamos que Deus vai abrir a porta, vai fazer uma obra maravilhosa e vamos testificar do que Deus pode. Deus pode. Não sei o seu problema, a sua causa, mas Deus pode. Então, nesta oração, vamos apresentar as nossas causas, né, difíceis e impossíveis, depois a irmã Sabrina, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Senhor, queremos te agradecer nesta noite por todas as causas difíceis e impossíveis que estamos enfrentando. Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que somos seres humanos ilimitados. Podemos, não muito, em fazer nesta vida. O que podemos é clamar, clamar, clamar e confiar na tua suficiência. Por isso, glorifica o teu nome. Ministra sobre as nossas necessidades. Entra com respostas nas nossas vidas. Entra com uma vitória maravilhosa no lar da tua serva Rubiane, do teu servo Gil. Tu conheces o que eles precisam. Tu conheces a vitória a qual eles estão perseguindo, e o Senhor não os deixará frustrados, defraudados ou decepcionados. Muito pelo contrário, eles, com uma alegria que não vai dar conta dentro do peito deles, eles vão testificar do sobrenatural, que o Senhor vai operar. Lá subia socorro-colaxerequébias. Entra na causa, Senhor, dos meus irmãos que estenderam as suas mãos. Entra na minha causa e de minha casa, que está difícil, Senhor. Mas quando está difícil é porque Deus está trabalhando para o seu nome ser glorificado. Senhor, entra nos nossos lares e traz respostas às nossas causas difíceis e impossíveis, porque queremos ter a alegria de testificar que Deus pode tudo. Ele pode tudo. Ele continua podendo todas as coisas. Obrigado por esta noite, pela nossa certeza que tudo sempre esteve, está e continuará estando no teu controle. Muito obrigado. É a nossa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Irmã Sabrina, agradecendo a nossa aula. Querido Deus, nesse mesmo Espírito, ó Pai, nós queremos te exaltar mais Aleluia. uma vez, te engrandecer, Senhor. Pai, nós Aleluia. declaramos aqui como os irmãos em Cristo, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. Glória Meu Deus, a Deus. em nome de Jesus, declaramos, Senhor Jesus, que o Senhor é o início e o fim, o alfa e o ômega, Deus. Graças te Pai, damos, em nome Deus. de Jesus, nós te agradecemos por mais essa aula. Aleluia. Deus, obrigada por estar abrindo o nosso entendimento.
Obrigada, Senhor Glória a Jesus, Deus. pelas verdades que o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, dentro da Bíblia, Senhor. Obrigada por estar retirando de nós, meu Deus, ensinamentos errados que nós obtivemos no passado, Deus. Eu te Ajuda-nos, louvo, Pai. Senhor Jesus, por isso, Senhor. Meu Pai, a Pai, sua nos dá palavra graça. fala, quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, Senhor Jesus. Nos Aleluia. liberta, Pai, durante essas aulas. Abre o nosso entendimento, Pai. Meu Glorifica Deus, o em teu nome de nome. Jesus, que a cada dia nós venhamos buscar as coisas do alto, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que a Aleluia. gente, ó Pai, venha diminuir para que o Senhor venha crescer em nossas vidas, que as Glória a pessoas Jesus. venham ver, ó Pai, o seu brilho em nós, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o professor, Senhor Jesus Luiz, meu Pai, a dedicação que ele tem para essas aulas, Deus, as horas que ele Glória fica a Deus. preparando e estudando, Senhor. Deus, em nome de Jesus, só o Senhor pode retribuir, ó Pai, aquilo que ele precisa, Pai, por todo o empenho que ele tem, meu Pai, nas aulas. Aleluia. Nós te agradecemos, ó Pai, te glorificamos pelo que o Senhor, meu Pai, nos conectou, Pai, mais uma vez, por cada irmão que está na escola, Senhor Jesus. Graças te Que o damos. Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abrir, Senhor Jesus, as portas. Meu Deus, eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo grupo que se formou, Senhor. Meu Pai, em nome Aleluia. de Jesus, que venha dar frutos, ó Pai, cada um que esteja passando, Senhor Jesus, por essa Glória a escola, meu Deus, Deus. em nome de Jesus. Guarda a nossa mente, Pai, guarda, Senhor Jesus, o nosso coração, Senhor. E, Pai, mais uma vez, obrigada por tudo que o Senhor tem, Pai, nos ensinado. Obrigada Aleluia. por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão aqui, ó Pai, em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade. Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. E disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e É disciplina. necessário que ele necessário que cresça ele É cresça. e que necessário eu que ele diminua. Eu diminuo. eu É diminuo. necessário que É ele necessário cresça que É ele necessário que ele e cresça que eu diminua. e eu diminua. É É necessário que necessário ele que ele cresça É necessário que ele necessário cresça. e que eu diminua. que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Excelente, abençoada noite para você, minha irmã, meu irmão. Paz do Senhor, uma vitoriosa semana. E segura, próxima terça, 14, essa casa vai pegar fogo na Vai. palavra e na unção do Espírito. Prepara as Vai perguntas. mesmo. Prepara as perguntas, Zaia, não Abissai, falta todos. Se Não deixa o Abissai prepara que eu vou sozinho, não. vir Né? Senão cheio a de Abissai fica triste. gasolina e lenha. Aleluia. Eita, glória. Vai Aí baixar a se labareda prepara. aqui. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção e empenho de cada um de Vai. vocês. A paz do Senhor, um bom descanso. Muito Paz. obrigado. Amém. Paz a todos.